Bom dia com Jesus, meu querido amigo, minha querida amiga, a paz do Senhor aí na sua vida no dia de hoje, que hoje seja um dia de alegria, um dia de vitórias, um dia de esperança para o seu coração. Tenha certeza da companhia do anjo do Senhor aí ao teu lado, ele vai te acompanhar em tudo que você fizer. Olha, já imaginou você deitado numa rede, tomando água de coco, um dia ensolarado, bonito, céu azul, boa temperatura, a brisa batendo em você, todo mundo com saúde, todo mundo bem, você sem preocupação com conta, com dinheiro, porque está tudo certo, tudo tranquilo. Não é uma delícia? Agora pega esse quadro que eu montei aqui para você, tenta multiplicar pelo infinito, né? 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 1 bilhão, 1 trilhão de vezes isso. Aí você vai ter uma pequena ideia de como vai ser a felicidade e a alegria no céu para aqueles que estiverem lá. Eu tenho certeza que você e as pessoas que você ama estarão lá pela graça de Jesus. Agora, eu quero repartir com você esse conceito, né? Pernas pro ar, é coisa boa, gente de pernas pro ar, que delícia, tão bom quando a gente vive momentos assim. E a Bíblia fala um pouquinho disso. Provérbios no capítulo 1, no verso 33 diz o seguinte: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Quem me ouvir, diz o Senhor, esse estará tranquilo, tranquilidade, paz, alegria no coração, serenidade na alma, tranquilidade. É gente que tem paz no meio da tempestade, paz no meio da guerra, os problemas acontecendo, mas ele descansa tranquilo. Ele pode confiar no seu Deus maravilhoso que nunca o desamparou e não vai desamparar. Não é bonito isso? Sabe, às vezes eu vejo as pessoas angustiadas, ansiosas, cheias de estresse, de angústia no coração. Elas estão preocupadas, elas estão às vezes até desesperadas por causa dos problemas. E isso se dá, sabe por quê? Porque quando a gente vê o tamanho do problema e a gente vê a nossa capacidade, a gente sabe que não vai dar conta. Mas aí vem Deus e diz assim: se você me ouvir, você vai ficar tranquilo. Se você der atenção às coisas que eu te digo, se você entender aquilo que eu quero te ensinar e você colocar em prática, você estará seguro, sem temer nenhum mal, diz a Bíblia. Talvez o inferno esteja se levantando contra você. Talvez existam pessoas que Satanás enviou para poder acabar com a sua vida. Mas se você ouve a Deus, se você tem o temor do Senhor, se você segue a palavra de Deus, você não tem nada a temer. Nada. Você não precisa temer nada, não precisa temer ninguém. Nada nem ninguém. Isso é lindo demais. Isso é bonito demais. E Deus quer te trazer essa tranquilidade no dia de hoje. Talvez você está assistindo esse vídeo com o coração pesado. Talvez sombras estejam sendo colocadas sobre você. Talvez alguém tenha feito algum trabalho contra você. Talvez alguém esteja fazendo algum tipo de amarração contra a sua vida. E essas coisas do mal, elas realmente existem. E elas realmente são feitas por pessoas más para destruir pessoas boas. Mas aqueles que estão de fato com Jesus não têm nada a temer. Quem é um cristão só de fachada, só de máscara, só de aparência, aquele que vai lá no final de semana na igreja, não vê a hora do culto acabar para ir embora para casa, esse indivíduo tem que temer macumba, tem que temer trabalhos, encruzilhar, esse indivíduo tem que ter medo mesmo. Agora, se você ouve a Deus, se você faz de Deus o primeiro, o último e o melhor, você descansa tranquilo. Você está literalmente de pernas para o ar, você não teme nada nem ninguém, porque Deus está contigo. Ele não vai te desamparar, Ele não vai permitir que mal nenhum chegue até a sua casa. Mas lembre-se, fazer de Deus o primeiro, o último e o melhor. Você tem feito isso na sua vida? Se você está fazendo, nada tem a temer. Se não está, comece hoje, amigo.
Comece a hoje, clame a Deus por proteção, busque a Deus enquanto Ele pode ser achado. Clame a Deus, tenha intimidade com Jesus. E aí sim, você vai descansar tranquilo, sem temer mal nenhum. Que Deus abençoe você, leve esperança a outras pessoas. Vem aqui embaixo, clique ali em compartilhar, não custa nada e você leva esperança para muita gente. Um grande abraço, fique com Jesus e vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado porque podemos ter um bom dia com Jesus. Nós queremos te agradecer porque sabemos que se estivermos com o Senhor, viveremos tranquilos, viveremos em paz. Permaneça com cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Estenda a tua bênção, estenda a tua paz. Mande os teus santos anjos cuidar delas nesse dia. Em nome de Jesus pedimos. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.